Olá! Bora mergulhar fundo nos números de um dos maiores fundos de desenvolvimento do Brasil? Estou falando do TG Ativo Real, o TGA-R11. Com o relatório de julho de 2025 fresquinho em mãos, a gente vai investigar o que de fato aconteceu com o fundo no último mês. A grande pergunta é: a operação continua saudável, mesmo com o mercado todo instável? É isso que vamos descobrir agora. Para fazer esse check-up completo no TGA-R11, a gente vai seguir um roteiro de 6 passos, ok? Primeiro, entender o perfil do fundo. Depois, olhamos os rendimentos do mês, damos uma espiada no portfólio, analisamos os riscos, vemos o que o próprio gestor disse e, no final, fechamos com um balanço geral e as perspectivas. Então, vamos lá! Certo, vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, o que o TGAR11 faz? Antes de sair olhando qualquer número, é fundamental entender a estratégia dele, o que faz esse fundo ser diferente dos outros no mercado. A estratégia do TGH11 é bem direta e, olha, bem interessante. Em vez de só emprestar dinheiro, ele se torna sócio de projetos imobiliários residenciais. E o pulo do gato é onde ele faz isso. Em regiões de forte crescimento ligadas ao agronegócio, sabe? Lugares como Mato Piba e o Cinturão da Soja, áreas que o mercado financeiro tradicional muitas vezes deixa de lado. E claro, para equilibrar o risco desses projetos, o fundo também mantém uma carteira de crédito, como os CRIs, para dar mais estabilidade. Beleza, agora que a gente já sabe como o fundo joga, vamos ao que interessa, os números. Como foi a performance em julho e o que isso significou para o bolso de quem investe? E só para deixar tudo bem claro, tá? Todos os dados que a gente vai ver a partir de agora são do relatório consolidado de julho de 2025. E o número que todo mundo que busca renda estava esperando era este, R$ 1 por cota. Foi exatamente isso que o fundo pagou em dividendos no mês. Mas olha, esse R$ 1 não apareceu do nada. Se a gente puxar o histórico dos últimos 6 meses, dá para ver uma consistência, assim, impressionante. O fundo vem mantendo esse mesmíssimo patamar de distribuição desde fevereiro, o que traz uma previsibilidade de renda muito boa, algo super valioso, ainda mais depois de um final de 2024 com pagamentos um pouco mais voláteis. E para quem não está super familiarizado, uma pausa bem rápida, o que é o Dividend Yield, o famoso DY? Ele mede o retorno do dividendo em relação ao preço da cota. Um DY de 1,22% no mês, como foi o caso, quer dizer que para cada R$ 100 investidos na cota, o fundo pagou R$ 1,22 de dividendos naquele período. Simples assim. O DI do mês foi ótimo, dando uma projeção de 15,66% ao ano. Mas o que realmente salta aos olhos aqui é o P sobre VP de 0,74. Pensa comigo, cada cota que patrimonialmente vale R$ 110,24 estava sendo vendida no mercado por apenas R$ 82. É um desconto de mais de 25%. Isso levanta uma pergunta gigantesca. Por que o mercado está pagando tão menos pelo fundo do que seus ativos realmente valem? Vamos investigar. Certo. Agora vamos levantar o capô para entender a engrenagem do fundo. De onde exatamente veio o dinheiro que permitiu essa distribuição toda? Olhando o fluxo de caixa do mês, a gente vê que a conta fecha com folga. O fundo gerou R$ 1,02 por cota e distribuiu R$ 1. Essa diferença de 2 centavos por cota foi para a reserva de resultados, que terminou o mês em 7 centavos por cota. É um pequeno, mas importante colchão de segurança. A alocação do patrimônio só confirma a identidade do fundo. Quase 59% está em equity, o que significa que o TGAR11 aposta alto em ser sócio de projetos. Essa é a sua essência. A segunda maior fatia, que é a de crédito, com mais de 18%, funciona como um pilar de maior estabilidade. E nessa carteira de crédito, a proteção contra a inflação é bem clara. Mais de 72% dos ativos estão atrelados ao IPCA. E com uma taxa média bem atrativa de IPCA mais 13,80% ao ano. O restante está majoritariamente no CDI, também com um bom prêmio. E a gestão não ficou parada em julho, não. Vendeu mais de R$ 25 milhões em operações de crédito e comprou quase 11 milhões em novas. O resultado líquido foi uma redução na carteira, um movimento clássico de reciclagem de capital para aproveitar novas oportunidades ou simplesmente para reforçar o caixa. Check-up que se preze tem que olhar os riscos. Agora vamos investigar as pressões e os pontos de atenção que o relatório de julho nos trouxe. O grande vilão do mês para o TGAR11 foi a tal da marcação a mercado. Mas o que é isso? Basicamente, é a atualização diária do preço dos ativos do fundo para o valor que o mercado está disposto a pagar por eles hoje. Em julho, o humor do mercado piorou e essa reavaliação puxou o valor da cota para baixo, mesmo que a operação do fundo estivesse indo bem. E o resultado prático dessa marcação a mercado foi este: um retorno total negativo de mais de 10% no mês.
Ou seja, mesmo com o dividendo de R$1, a queda no preço da cota foi tão forte que o resultado final ficou bem negativo. É a prova de como o humor do mercado pode ofuscar a performance real de um fundo. Outro ponto de atenção é a inadimplência na carteira de equity, que é o coração do fundo. O índice acumulado fechou o mês em 5,04%. Agora a pergunta é, esse número é preocupante? E a resposta da gestão é que não. Segundo o relatório, apesar do número, a inadimplência está em níveis controlados. Ou seja, é um ponto de atenção sim, mas por enquanto está dentro do gerenciamento de risco do fundo. Para diversificar os riscos, o TGH11 também investe em outros fundos. As maiores posições em julho mostram essa estratégia. Tem um pouco de crédito com Maxi Renda, um pouco de tijolo com o Capitânia Shoppings e uma pitada de multi-estratégia com o Paramis. É uma forma de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E depois de todos esses dados, qual é o diagnóstico do gestor? Como a própria gestão enxerga o momento do fundo? O resumo do mês é uma história de dois mundos. Por dentro, o fundo parece uma máquina bem azeitada, dividendos estáveis, inadimplência controlada. Mas por fora, o mundo desabou sobre a cota, com o mercado gerando um retorno péssimo e um cenário macroeconômico e político que o próprio gestor chama de desafiador. E falando em cenário desafiador, o gestor foi explícito na carta sobre uma preocupação geopolítica. A visão é que o atrito diplomático com os Estados Unidos, mesmo sem efeitos imediatos, pode comprometer a capacidade do Brasil de atrair investimentos a longo prazo, o que, claro, afeta todo o mercado. E chegamos ao fim do nosso check-up. É hora de amarrar todos os pontos e deixar a reflexão final. No fim das contas, o relatório de julho nos deixa com um grande dilema. De um lado, uma operação que parece sólida, gerando caixa e com riscos internos controlados. Do outro, um mercado pessimista que derruba o preço e cria um desconto enorme no valor da cota. A grande pergunta para quem investe é: vale a pena apostar na resiliência operacional do fundo e ignorar o mau humor do mercado? A resposta para isso é o que vai definir o futuro do investimento no TGAR11.